Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa situação bem específica que, olha, gerou bastante discussão ultimamente. É uma decisão da Justiça, né, envolvendo uma postagem de um deputado federal nas redes sociais. Exato, o ponto central aqui é o seguinte: a Justiça lá do Distrito Federal mandou a plataforma X, o antigo Twitter, sabe, tirar do ar uma publicação feita pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas. E qual foi o conteúdo dessa postagem? Bom, ele fez uma associação bem direta, chamou o Partido dos Trabalhadores, o PT, de Partido dos Traficantes. E essa ordem do juiz veio depois de um pedido do próprio PT. Isso. Então o nosso objetivo aqui hoje é desembrulhar isso tudo, entender os detalhes da decisão, a lógica jurídica por trás, né, ver também como o deputado reagiu e colocar tudo isso num contexto maior, usando as informações que a gente tem das fontes. Combinado? Então vamos começar pela publicação mesmo. Foi feita pelo Nicolas Ferreira, na plataforma X, no dia 31 de outubro. O texto era curto, né? Bem direto. PT, Partido dos Traficantes. Só isso. E a data é interessante, né? 31 de outubro. Essa postagem apareceu, assim, poucos dias depois de uma operação policial lá no Rio de Janeiro que teve muita repercussão na mídia, sabe? Principalmente pela alta letalidade. Ah, sim, eu lembro dessa operação. Pois é. As fontes que a gente consultou mencionam que morreram muitas pessoas, inclusive policiais. Era uma operação grande contra o crime organizado. Então esse pano de fundo temporal parece ser bem relevante para entender o caso. E a postagem em si, ela não passou despercebida, né? Teve um alcance bem grande. Não mesmo. Uma das fontes fala em mais de 2 milhões de visualizações. Outra menciona mais de 6 mil republicações e uns 3 mil comentários. Quer dizer, gerou muito barulho, muito engajamento. Muita visibilidade. E aí veio a resposta da Justiça. Exatamente. A decisão partiu do juiz Wagner Pessoa Vieira, lá da 5ª Vara Civil de Brasília, do TJDFT. E um detalhe importante que as fontes destacam foi uma decisão liminar. Certo. Liminar, só para contextualizar quem não é da área, o que isso significa na prática. Liminar é uma decisão, assim, preliminar. Sabe? De caráter urgente. O juiz toma logo no início do processo, antes de analisar tudo a fundo, para evitar um dano que ele considera que pode ser imediato ou maior. Isso. Uma medida rápida para conter algo. Isso. Nesse caso, a plataforma X, o antigo Twitter, recebeu um prazo de 48 horas para tirar a postagem do ar. Ah, então, quer dizer que a história não acabou aí, né? Por ser liminar, ainda cabe recurso, a disputa pode continuar. Com certeza. Na prática, a briga judicial está só começando. E o ponto que deixou essa decisão tão comentada foi justamente a base que o juiz usou para dar essa liminar. E qual foi essa base? Olha, segundo o que está nas fontes, o argumento central foi que a postagem, ainda mais por ter sido feita logo depois daquela operação policial de grande impacto no Rio, ela tinha potencial, sim, para causar, e aí eu cito, transtornos e prejuízos imediatos à imagem e honra do Partido dos Trabalhadores. Isso leva a gente para um ponto que as fontes batem bastante, a tal da imunidade parlamentar. Como é que essa proteção, que geralmente garante a liberdade de expressão dos políticos, entrou na análise do juiz? Ah, essa é a questão de ouro aqui. A imunidade parlamentar é, de fato, uma garantia constitucional super importante, né? Ela existe para que deputados e senadores possam falar, votar, fiscalizar, sem medo de serem processados por causa das suas opiniões no exercício do mandato. Certo. Só que o juiz Vieira, nesse caso, ele fez uma distinção que é fundamental. A imunidade protege, claro, o que é dito lá dentro do Congresso, na tribuna, nas comissões, ou então manifestações que tenham uma ligação muito clara, muito direta com o trabalho de parlamentar. Ok. Mas, segundo a interpretação dele para esse caso, declarações feitas fora desse ambiente, tipo na internet, nas redes sociais, elas só estariam cobertas pela imunidade se ficasse muito evidente essa conexão com a função. Se fosse, sei lá, divulgação de um discurso, parte de um debate legislativo, uma denúncia formalizada. E no caso específico da postagem PT Partido dos Traficantes, como é que o juiz enxergou isso?
Então, de acordo com a decisão liminar, o juiz entendeu que essa frase solta, publicada na rede social, era mais uma mera opinião pessoal do deputado. Opinião pessoal, isso. Na visão do juiz, não tinha ali uma natureza de fiscalização, nem um propósito de informar algo relacionado diretamente ao mandato dele. Por isso, ele concluiu que, nesse contexto, essa manifestação não estaria protegida pela imunidade parlamentar. E essa interpretação, sabe, é um sinal... Interessante. Mostra que talvez a justiça esteja tentando definir um pouco melhor os limites da responsabilidade pelo que se fala online, mesmo para políticos com imunidade. Dá a entender que aquela ideia de que na internet pode tudo, talvez não seja bem assim, que existem limites legais mais claros do que se pensava. Entendi a lógica da distinção que o juiz fez. Mas, pensando alto aqui, isso não acaba sendo um pouco subjetivo? Definir o que é opinião pessoal e o que é ato do mandato numa postagem de internet. Onde fica essa linha exatamente? Me parece meio turvo. Olha, essa pergunta é excelente porque toca no ponto central de toda essa discussão sobre liberdade de expressão e responsabilidade na internet hoje, né? Principalmente para figuras públicas. A linha é, sim, muito tênue e a jurisprudência, quer dizer, as decisões anteriores dos tribunais sobre isso ainda está sendo construída, sabe? Caso a caso, né? Exato. Casos como esse vão ajudando a definir melhor. O juiz aqui, ele se baseou nos elementos que ele tinha. O conteúdo da mensagem, a plataforma usada, o momento em que foi postado, e concluiu que não via um vínculo direto com a atividade parlamentar ali. Mas você tem razão, a subjetividade na hora de analisar esse vínculo com o mandato é um ponto delicado, e com certeza vai ser explorado nos recursos e em outras discussões. Faz todo sentido. Bom, e como o deputado Nicolas Ferreira reagiu a essa ordem da justiça? Pelo que a gente viu nas fontes, ele não demorou para ir lá na própria plataforma X questionar a decisão, né? Foi rápido, sim. E uma das reportagens até dizia que quando a notícia saiu, a postagem original ainda estava lá, no ar, acumulando mais visualizações. Ele não só questionou a decisão publicamente, como também já começou a apresentar os argumentos dele para justificar a postagem, sabe? Esses argumentos que ele joga na rede acabam virando a linha de defesa pública dele, a narrativa política sobre o que aconteceu. E as fontes trazem alguns desses argumentos. O primeiro que eu vi aqui foi que ele republicou uma reportagem antiga que dizia que o Lula, na época candidato, teria recebido a maioria dos votos, tipo 4 de cada 5, entre os eleitores que estavam presos. E ele também falou de uns vídeos que mostrariam comemorações em presídios depois da vitória do Lula. Olhando para essa primeira justificativa, dá para perceber a tentativa dele de construir uma base, digamos, factual. Mesmo que seja algo controverso, né, e sujeito a várias interpretações. Mas ele tenta mostrar que a associação que ele fez não foi tirada do nada. É como se ele dissesse, olha, não é só opinião minha. Tem esses dados, esses eventos aqui que ligam o partido a esse universo prisional ou criminal. Ele busca dar um suposto apoio para a ofensa que ele fez. Interessante essa estratégia. Outro argumento que ele usou, segundo as fontes, foi dizer que a postagem dele foi, na verdade, uma resposta. Ele alegou que a esquerda já tinha atacado o partido dele, o PL, chamando também de Partido dos Traficantes. Ah, sim. Esse segundo ponto é uma tática de debate bem conhecida. Às vezes chamam de whataboutism, né? Que é basicamente tentar desviar o foco da própria conduta apontando para algo supostamente parecido que o outro lado fez. Em vez de responder diretamente sobre a acusação contra ele, ele tenta relativizar, falando, mas e o outro lado? Tipo, eles também fazem. Isso, essa é a ideia. Comparar a própria ação com outra, que pode ser real ou não, para diminuir o peso do que ele mesmo fez. Entendi. E, por último, as fontes também mostram que ele levantou suspeitas sobre a justiça, né? Sugeriu uma parcialidade, disse que a justiça só vai atrás de quem é de direita e chamou isso de uma coincidência absurda. Curso muito comum nesse clima de polarização que a gente vive. É uma forma de tentar tirar a legitimidade de decisões ou investigações que são desfavoráveis, sabe? Dizer que não é a lei sendo aplicada, mas sim perseguição política. Faz parte da construção da narrativa de que existe um tratamento injusto por parte das instituições. E além dessas respostas nas redes sociais, as informações que a gente tem dizem que o deputado foi notificado oficialmente, né?
para apresentar a defesa dele no processo com prazo de 15 dias. Sim, exatamente. Então, logo a gente deve ter os argumentos mais formais sendo colocados no papel. Mas essas reações, logo de cara, já dão uma pista boa da linha de defesa e da estratégia política que ele deve seguir. É super importante a gente reforçar, como sempre fazemos aqui, que essa nossa análise está totalmente baseada no que as fontes reportaram, né? A gente está descrevendo os argumentos, as reações de cada lado, só para entender a dinâmica do caso, sem tomar partido ou dizer que uma alegação é mais válida que a outra. Fundamental. A imparcialidade aqui é chave para entender o cenário completo. E para ter essa visão mais ampla, é interessante notar que essa ação do PT contra o Nicolas Ferreira parece que não foi um caso isolado, sabe? As informações indicam que faz parte de uma estratégia jurídica maior do partido. Como assim, uma estratégia maior? Os relatos que a gente tem apontam que o PT entrou com processos parecidos contra outras figuras conhecidas do campo bolsonarista. As fontes citam os nomes dos deputados Bia Kicis, Gustavo Gayer, Carlos Jorge, todos do PL também. Ah, interessante. E as ações contra eles seriam por causa de postagens com teor parecido, também fazendo essa associação do PT com crime organizado, com traficantes. Então parece que o PT decidiu usar a via judicial de forma mais coordenada para rebater esse tipo de discurso vindo dos adversários. É o que as informações sugerem, sim. E tem um detalhe a mais. Nessas ações, o PT não pede só para remover o conteúdo que eles consideram ofensivo. Eles também estariam pedindo indenização por danos morais. Ah, entendi. Embora esse pedido de indenização não tenha sido decidido agora na liminar contra o Ferreira, que foi só sobre tirar a postagem do ar, ele está lá na ação original. E provavelmente vai ser analisado mais pra frente quando o juiz for julgar o mérito da questão, o fundo do caso mesmo. Nossa, isso realmente coloca a disputa numa outra perspectiva, né? Não é só sobre uma postagem isolada, mas sobre uma linha de discurso político e a forma de reagir a ela. Sem dúvida. E isso conecta direto com o clima político tenso que a gente observa, né? Especialmente quando o assunto envolve segurança pública, crime organizado. A própria decisão liminar que a gente está discutindo fez questão de citar o contexto daquela operação policial recente e letal no Rio. Verdade. Aquele evento, por si só, já tinha esquentado demais o debate público sobre como lidar com facções, qual o papel da polícia, quais estratégias de segurança funcionam. Então, a postagem do Ferreira e a ação do PT logo em seguida aconteceram nesse cenário já muito sensível e polarizado em torno do tema traficantes e segurança pública. Entender esse pano de fundo ajuda a ver por que as reações são tão intensas. Certo. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente analisou até agora. Temos uma ordem judicial, ainda preliminar, mandando tirar do ar uma postagem de um deputado federal que ligava o PT ao tráfico. A justificativa principal do juiz foi entender que essa fala, feita na internet e num momento específico, extrapolou os limites da imunidade parlamentar, sendo vista como opinião pessoal sem conexão direta com o mandato. Isso. E a gente viu também a reação do deputado, né? Contestando a decisão, apresentando as justificativas dele, que vão desde citar dados sobre votos em presídios, até falar em retaliação e parcialidade da justiça. E por fim, a gente colocou essa ação específica dentro de um contexto maior, como parte de uma estratégia jurídica mais ampla do PT contra associações parecidas feitas por outros políticos do mesmo grupo. Fica muito nítido como esse caso específico acaba sendo um retrato de uma tensão que a gente vive hoje, né? Essa dinâmica entre a liberdade de expressão na política, o uso intenso das redes sociais por figuras públicas e os mecanismos legais que existem para tentar proteger a honra e a imagem de pessoas e de instituições. E é aí que a discussão fica ainda mais complexa, né? Pensando nas consequências, nos precedentes que isso pode abrir. Exatamente. Esse episódio deixa a gente pensando muito sobre esse equilíbrio delicado que o judiciário precisa encontrar. Ainda mais na nossa era de comunicação instantânea, onde tudo pode viralizar em segundos. Como é que se garante a liberdade de expressão, que é tão necessária, inclusive a parlamentar, que tem essa proteção extra mesmo quando ela acontece em plataformas digitais, fora do espaço físico do Congresso? É um desafio enorme. E, ao mesmo tempo, como é que se protege a reputação de pessoas e de instituições contra ataques que são vistos como excessivos, como desinformação ou como algo que não tem a ver com o debate público legítimo?
Tudo isso num cenário político que está cada vez mais conflagrado, mais acirrado. Onde, exatamente, a gente traça essa linha na era da internet? É a pergunta de milhões, talvez. E as respostas, quem sabe, ainda estejam sendo construídas, sabe? Caso a caso, nos tribunais e na própria discussão da sociedade.